Aleluia, saúde a todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Vai abrindo aí, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 49. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas orações que tem feito pela minha vida também. O pastor falou algo que eu fiquei pensando, que falou lá no sul da Bahia, na fazenda chamada Bom Jesus, em Palmira ali. E lá, quando eu tinha oportunidade, eu só gostava de ler o versículo e se mandar. E o pastor Otomir sempre falava: aproveite essa oportunidade, tente explicar. E dizia: porque aqui é uma escola, você não vai ficar aqui para sempre. Um dia cada um de vocês vão sair onde eu vim para hoje. E eu dei ouvido esse conselho que ele deu, é isso que o pastor ele fala: aproveite essa oportunidade, queridos. Isso aqui vai se expandir, ou um dia Deus te levar para outros lugares, você já vai capacitado daqui. Se a gente deixar o medo, a vergonha, a timidez, isso a gente vai ter sempre, mas a gente tem que encarar. Senão a gente vai ficar no mesmo lugar o resto da vida. Aleluia, amém? Gênesis 49, versículo 10. Glória a Deus. Versículo 9 e o 10. Quem achou, diga amém. Amém. Estão afiados, aleluia. O título é aqui: Jacó abençoa seus filhos e morre. Versículo 9. Judá é o leãozinho da presa subiste. Filho meu, encurva-se, deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despedaçará? O servo não se arredará de Judá, nem o legislador dentro de seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aleluia! Quero esse versículo só apenas como versículo-chave, não vou ficar apenas nele. Mas eu estava meditando, só para dar uma pincelada primeiramente. A gente sabe que as bênçãos vinham sempre sobre o primogênito. A maior parte da herança do pai, quando ele morria, ficava para o primeiro filho, o primogênito. Mas eu fiquei entendendo então por que Jesus ele não veio da tribo de Rubens se ele era o primeiro. Porque ele veio da quarta descendência. Porque ele não veio de Simeão, porque ele não veio de Levi, mas ele veio de Judá. Logo após, pela graça, vamos estar dando uma meditada nisso. Querido, mais uma coisa é certa: todos nós carregamos conosco bênção do Senhor. Todos nós carregamos sobre nós promessas do Senhor. Às vezes promessas de muitos anos atrás, de lugares que você estava antes de chegar aqui, e você vem trazendo isso consigo. Eu falo que tem promessa que Deus ele vai cumprir, segundo a vontade dele, mas tem promessa que está sobre nossa obediência. Quanto nós estivermos firmes, fiéis, obedientes a Deus, a promessa vai se cumprir sim. E eu fico olhando para mim mesmo, porque tem coisas que Deus falou e a Deus não se cumpriu. A gente pensa, por que está demorando? Às vezes é culpa nossa mesmo. Porque às vezes nós não se colocamos na brecha como o Senhor queria. Porque às vezes não colocamos na posição como o Senhor queria. Mas o que eu quero dizer é que desde a criação do homem, até mesmo antes da criação, Deus ele já tinha um plano para a humanidade. Porque ele sabia de tudo que ia acontecer. Afinal, Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele sabia que o homem ia falhar. E a gente vai ver que cada acontecimento da Bíblia, cada parte, cada pessoa, às vezes até guerra, conflito, mas tudo estava contribuindo para que chegasse um dia perfeito, conhecido como a plenitude dos tempos, a qual ia vir o Filho dele sobre essa terra. E aí sim eu vejo que é o céu na terra, é quando Jesus desceu aqui. Aleluia! Aleluia! E a gente vê que Deus ele usou várias pessoas para fazer parte desse propósito. Mas um dos mais notórios era quem? Abraão. Quando Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu hei de te enviar. E a palavra fala que pela fé Abraão andou na terra como se fosse em terra alheia. Ele já estava na terra prometida, mas estava ainda como um peregrino. Mas Deus chama aquele homem e fala, porque a gente vê que Deus ele chama uma pessoa, ele não chama aquela pessoa andar de mão vazia. Ele não chama uma pessoa para a pessoa andar desnorteada. Ele não chama uma pessoa, ele não nos chama para a sua presença, para nós andarmos de mão vazia, sem uma promessa, sem uma bênção e sem sabermos para onde ir. Interessante que Abraão ele saiu sem saber para onde ir, mas ele não andou perdido, porque ele saiu com guia. Deus ele é o guia. Ela fala que Deus ele é o guia de Israel, ele é o guia do seu povo. Porque nós não andamos perdidos, porque temos o Espírito Santo e temos o caminho que Deus deu, que caminho é Jesus. Ele fala em João 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então muitas pessoas sabem qual é o caminho, sabem onde devem andar, sabem onde devem prosseguir, mas preferem andar perdido. As pessoas sabem que Jesus é o único caminho, mas preferem muitos andar longe dele, afastado dele. Permaneça, querido, no propósito. Não há outro jeito de chegar até Jesus.
E a palavra fala que Deus chama Abraão: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. De ti eu vou fazer uma grande nação. Abraão já avançado em idade. E para adiantar, porque nós mesmos conhecemos a história, a gente sabe o que Deus ele fez na vida dele, porque a gente lê a Bíblia. Afinal, eu estou pregando para o povo aqui que come Bíblia, um povo evangélico. E a palavra fala que Abraão ele sai do meio da sua terra, da sua parentela. Eu falo que não é fácil renunciar. A gente olha na Bíblia, Abraão saindo assim, mas se a gente for conjecturar o tanto de coisas que ele deixou para trás. Porque tem coisas que a gente deixa, às vezes não é nem porque a gente quer, às vezes é porque a gente é obrigado a deixar. Você acha que eu sinto saudade do lugar onde eu morava? Das amizades que eu deixei lá, assim, quando Deus ele traz a gente para outro lugar, quando a gente é obrigado a sair do lugar por falta de trabalho. E a gente deixa a família lá, porque eu tenho tio, tenho meu avô, tem tantas coisas lá. Mas a gente tem que deixar para seguir com um propósito maior. Vale a pena, porque Jesus fala: Senhor, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Tem que ter renúncia. Porque não podemos seguir a Cristo carregando um monte de coisas do mundo, coisas mundanas. E a coisa mais difícil de renunciar é o quê? É o esposo? Não. É a esposa? Não. É o carro? É a riqueza? Não. A coisa mais difícil de renunciar é nós mesmos. Por quê? Porque é fácil você renunciar a um trabalho. Olha, eu não quero mais trabalhar aqui. É fácil você renunciar a qualquer pessoa e se afastar dela, mas renunciar a você mesmo é difícil. Renunciar às suas próprias vontades é difícil. Renunciar aos próprios desejos é difícil. Mas eles falam que tem que haver renúncia. Aleluia. Ninguém é santo, mas devemos buscar a cada dia a santidade. Vai falar que Abraão ele sai, mas ele sai com uma promessa de uma nova terra e de uma grande nação. A palavra fala que Deus, ele fala: Abraão, sai para fora, olha para a estrela do céu, está vendo aí? Se é que você pode contar, assim vai ser a sua descendência. Aleluia. Mas Deus fala: olha, a sua descendência ela vai ficar escravizada, ela vai ser cativa. Porque aqui eu entendo, queridos, que servir a Deus tem os momentos bons de bonança, mas devemos entender que haverá momentos de dia difícil também. Entenda que haverá momentos que as águas vão estar tranquilas, você vai navegar em paz, mas tem momentos que a água vai estar turbulenta, a onda vai estar batendo, ela vai querer virar o seu barco. Vai ter momentos bons, mas momentos difíceis, momentos de ganho, mas momentos de percas. Mas entenda que independente do momento, enquanto nós formos fiel ao Senhor, Ele permanece fiel a nós e Ele vai estar conosco, independente da situação. Agora entenda uma coisa: às vezes queremos que Deus esteja conosco, mas não queremos estar com Ele. No livro de 2 Crônica, capítulo 15, versículo 1, a palavra fala que Deus ele enviou a palavra através do profeta Azarias para ser entregue ao rei Asa. E fala: assim diz o Senhor ao rei Asa, a todo Judá e esse povo que está com você: eu estarei convosco enquanto vocês estiverem comigo, porém se você me abandonar, eu também vos abandonarei. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Abraão sai com a promessa. Ele foi guiado por Deus, mesmo sem saber onde era o lugar correto, mas ele prosseguiu. Sei que ele tem uma promessa, não fique parado, não, prossiga. Quantas pessoas recebeu promessa e está prostrado, parado, e às vezes quer que a promessa se cumpra? Porque as promessas dele é para se cumprir lá na frente, e às vezes a gente quer receber aqui atrás. A promessa para receber lá enquanto você está caminhando é lá na frente, às vezes a gente está estacionado, quer que ela se cumpra aqui, mas às vezes o lugar que você está parado não é o momento da promessa chegar, mas enquanto você está caminhando, Deus está preparando, não a promessa, mas você para receber ela. Aleluia. Queridos, e a gente vai ver que começa que Abraão com 100 anos falou que era sua mulher, e despede ele cheio de bens e de servos, ou seja, de escravos. Nesse daí tem a serva Agar, a egípcia. É quando Sarei oferece ela: Deus fez a promessa que nós vamos ter uma geração, só que eu não posso gerar filho, então vai, fica com ela aqui, para através dela a promessa se cumprir. Mas tem promessa que o que Deus quer na tua vida é para se cumprir em você, meu irmão. O que Deus tem para mim, às vezes vai se cumprir em mim. Deus pode até usar pessoas para contribuir, mas a promessa a que Ele fez é sobre você e é para você. Aleluia. E às vezes nós estamos querendo dar a nossa promessa para outras pessoas, porque às vezes Deus fala: eu vou te levantar como isso, isso e isso. E às vezes nós não falamos: não, Senhor, vai, usa outra pessoa. Levanta outra pessoa, dá oportunidade para outra pessoa. Eu não sou capaz de outra pessoa, Senhor. Mas é você, queridos. Quantas coisas nós já nos sentimos incapazes. Eu não vou falando só de pregar, de louvar, mas tem outras coisas. E hoje a gente faz. Você acha que eu não me senti incapaz de pregar?
da zona rural, mais tímido do que tudo, não estava uma pessoa aí que ficava, o pessoal tem que estar falou da roça, eu não gosto não, mas de certa forma faz um pouco de sentido, porque na fazenda, na roça, não tem tanto contato com a sociedade, é por isso que as pessoas são bem tímidas de lá. E hoje, onde é que eu estou? Pela graça. Pregando para muitas pessoas. Porque Deus é maravilhoso. Aí, ó. Aleluia. Deus, Ele é bom, queridos. Mas aí quando a gente vê que realmente veio o filho da promessa, que é Isaac, era sobre Isaac que havia as outras descendências, porque milhares às vezes começam com apenas um. Uma multidão às vezes começa com apenas uma pessoa e aí vai gerando fruto. Você já viu que uma árvore que ela dá várias frutas, ela começa apenas com uma semente que brota, vira uma árvore só, e daquela árvore vem vários frutos. E daqueles frutos vem outros, mas começou com uma única semente, uma única árvore. E a palavra fala, como o pastor ele já nos ensina aqui, que muitas vezes Abraão de Elias, se você for vendo aqui, parar no lugar, levantava um altar, oferecer sacrifício a Deus. Andava, chegava do outro canto, levantava outro altar, que é um sacrifício a Deus. Mas entende que pela história chegou um tempo que ele não oferecia mais, porque ele tinha recebido a promessa. E chega um tempo que Deus fala, Abraão, sabe esse teu filho, teu único filho, eu quero em sacrifício. Deixando bem claro que Deus ele abomina sacrifício humano, ele estava testando Abraão. Por quê? Porque tem pessoas que se apegam tanto à promessa e esquecem do Deus que fez da promessa. Tem pessoas que se apegam tanto à bênção e esquecem do Deus que deu a bênção. É dessa forma que porque quando a gente se apega muito à promessa e esquece do Deus, quando nós perdemos ela, a gente vai se lamentar e murmurar com Ele. Mas por que, Senhor? Mas para quê? Porque o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Mas quando a gente se apega ao Deus da promessa, a gente é fiel a Ele e sabe que através daquela bênção vai vir muitas outras. Aleluia! A gente fica triste e abatido, mas a gente fica com o nosso coração firmado nele. Fala, Abraão, quero ver se o seu coração está firmado na promessa, está firmado em mim. Porque não se engane, não, Deus ele também prova o nosso coração. Ele fala, porque eu deixei esse povo no deserto 40 anos, a fim de saber o que estava no coração dele, se me adoraria ou se pecaria, ou seja, a gente sabe que Deus sabe todas as coisas. Deus colocou o povo no deserto para eles iam saber quem era eles. Porque quer saber quem é a gente de verdade na hora da raiva. Quer saber quem somos nós de verdade, que é quando a gente perde a paciência. Quer saber quem somos de verdade, se somos cristãos ou não, é quando alguém bate na nossa cara, quando alguém aponta o dedo. É quando tudo está faltando, aí sim a gente se revela de verdade. E eu vi uma frase dizer assim, quer ouvir verdades? Escute uma pessoa quando estiver com raiva. Porque ela vai falar coisas que não tem coragem de falar quando está tudo bem. Pedro, ele pensou que ele ia ser fiel até o fim. Falou, Senhor, ainda que tudo te abandone, eu não vou te abandonar. Falou, Pedro, não vai matar o galo que tu me nega 3 vezes. Eu, Senhor, não vou não. Pedro não conhecia ele mesmo. E quando chegou a situação, ele negou. Porque a situação obrigou ele a se revelar quem era ele, o sentimento dele de verdade. E a palavra fala que Abraão ele sai, vai para o Monte Moriá oferecer o sacrifício a Deus. E lá ele vai preparar o altar. E ele fala, pai, que tal o altar, está lento, está o fogo, cadê o cordeiro? Ele fala, Deus proverá. Até isso é de fé, ó, vai prover, não estou vendo não, mas Deus vai prover. Quando Deus vai para oferecer, matar o menino, Deus fala, Abraão, não mate o menino, pois agora eu sei que você é fiel. É por isso que aqui ele é conhecido como pai da fé. Devemos ser os filhos da fé também. Aleluia. É sempre bom, queridos, seguir bons conselhos. E a palavra fala que ele proveu o cordeiro, tipologia de Cristo, que teve que morrer no lugar de Isaac. E desde a criação a gente vai ver que quando o homem ele se vê que eles estão sem roupas. Que Deus vem falar, Adão, cadê você? Está escondido, mas por que você escondeu o Senhor? Porque eu vi que estou nu. A minha nudez apareceu. E a palavra fala que Deus vai e veste de pele de animais. Então o animal teve que morrer, a primeira morte. Tipologia de Cristo. Alguém teve que morrer para vestir o homem. Aí vem na cena do Egito. Pega o sangue, mata o cordeiro, toda a família, coloca no umbral da porta, para quando o espírito da morte passar, o primogênito do povo de Israel não morrer. O cordeiro teve que morrer, para que o povo tivesse vida, tipologia de Cristo. Alguém morreu no lugar do povo. E a gente vai vendo na história decorrer até chegar na cruz. Jesus morreu em nosso lugar. Aleluia. Aleluia. Mas aí, querido, vai vendo. Aí de Isaac, vem gerando filho, vem Esaú e Jacó. A gente vai ver falando aqui de primogenitura, como eu falei no começo, porque as bênçãos, a maior parte da herança de um pai era dada ao primeiro filho, ao primogênito. Aleluia. Mas a gente vê por muitas vezes o primogênito perdendo o direito de receber a herança. Às vezes por diversas situações, a gente vai ver o exemplo de Esaú.
ele tinha direito à maior parte da herança de Isaac, mas ele trocou por um prato de lentilha. A gente vai ver que nós, geral, trocamos coisas grandes por tantas coisas pequenas, coisas banais. Quantas vezes não falamos que nós trocamos um momento com Cristo, eu falo não só na igreja, mas em nossa casa, por coisas passageiras. Quantas pessoas negam a Cristo por um copo de bebida ou por qualquer outra coisa? Eu não quero, eu não posso, por quê? Porque acha que isso ali é melhor do que Jesus. E a palavra fala, querido, que Deus, ele enviou o seu filho. E a gente vai ver aqui que Esaú perde o seu direito à primogenitura porque ele vende para Jacó. Mas a gente vai ver que, por muitas vezes, como o reinado de Davi, Absalão, ele era o primogênito, mas foi Salomão depois que assumiu o trono. Mas ele já não foi por desobediência, porque foi a vontade de Deus. Mas a gente vai ver aqui que agora, depois vem Jacó. A gente sabe que Jacó, por enganar seu irmão, eu nem falo enganado, porque ele sabia, ele trocou, ele foi errado. Mas agora Esaú queria matar Jacó, ele foge. Interessante que mesmo ele saindo da sua casa, de uma forma totalmente diferente da que Abraão saiu da casa da família dele, com medo, fugindo para não ser morto pelo seu irmão. Mas fala que em determinado momento, eu fico olhando isso, homens da Bíblia que estavam em um momento tão difícil, mas encontrava paz em certa situação. Ela fala que ele pegou uma pedra, imagina, ele botou como travesseiro, deitou a cabeça e teve uma visão, e na escada ele viu anjos subindo e anjos descendo. Aleluia! A gente vê que Davi, no livro de Salmo, de número 3, de número 5, versículo 3, ele vai falar: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou no momento que ele estava fugindo para não ser morto do próprio irmão, do próprio filho dele. Mas ele deitou, ele dormiu, porque era Deus que estava sustentando ele. Porque, querido, passamos diversas situações, aleluia, ainda que venha o medo, ainda que venha o temor, mas a gente tem uma confiança porque sabe, aleluia, de onde é que vem a nossa paz. A Bíblia fala que nós estamos sujeitos à mesma coisa, tanto ao justo, quanto ao ímpio, tanto ao que serve, quanto ao que não serve, está sujeito a passar a mesma situação. A gente passa a luta aqui, o ímpio também passa, a gente passa a prova aqui, o mundo também passa, mas há uma diferença, há um Deus que passa conosco, há um Espírito Consolador que nos auxilia e nos dá força para passar por essas situações. Aleluia! E adiantando o processo, queridos, a gente vê que Jacó, dando continuidade à promessa que foi feita sobre Abraão, vai passando da descendência a descendência, porque tem promessa que é para nós, mas vai alcançar às vezes a tua parentela. Aleluia! Tem promessa que está sobre você, mas vai abranger sobre pessoas que estão ao seu redor. Deus, ele é fiel. Abraão, ele casa com Raquel, casa com Lia ou com Lea, depende da tradução. Tem as concubinas dela, e aí ele vem gerando os filhos, 12 filhos. Aleluia. E o mais velho era Rubem. A gente vai ver aqui que Rubem era o mais velho de todos os irmãos, ele foi o primeiro. É tanto que aqui em Gênesis, como fala que tudo tem um começo e tudo tem um fim, tudo passa, o tempo, a idade, tudo passa. Você já parou para pensar quantos de nós aqui adultos, Deus já foi um bebezinho, já foi uma criança, já foi um adolescente, e um dia o tempo só vai avançando, hoje já somos mais maduros, já somos homens, e se o Senhor não recolheu no antes, um dia vamos chegar à velhice. Aqui onde nós lemos em Gênesis 49, Jacó já estava no leito, ele chamou seus filhos porque ele sabia que eles estavam morrendo, o tempo passou para ele. A gente vê em Eclesiastes 12, Salomão dando conselho do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chega o tempo, passa os anos e dizer: eu não tenho deles a alegria, o contentamento. Ele estava na sua velhice, porque o tempo também passou para ele. É por isso que a palavra fala: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque tudo passa, menos a palavra do Senhor. Aleluia! Por isso que, embora nós vamos aumentando em maturidade de idade, a palavra ela continua acesa em nossos corações. Aleluia! E a palavra fala que ele vai chamar cada um dos seus filhos e vai agora distribuir bênçãos. Só que porque eu entendendo, meditando, estudando, porque Jesus ele não veio da descendência de Rubem, porque em determinado momento o Rubem, sendo mais velho, ele deita-se com a concubina do seu pai. E ele vai falar: Rubem, você manchou meu leito, você manchou a minha cama, deitando com a minha concubina, ou seja, uma das mulheres de Jacó, do próprio pai. Glória. Aleluia. Perdeu o direito da primogenitura. O Cristo já não vem da linhagem dele. Ou você fala: não, então vem do segundo, tem Simeão.
e o terceiro, que é Levi. Mas entenda que quando Jacó, ele vem se reconciliar com Esaú, ele se perdoa, só que porém Jacó não quer ficar junto dele, vai para outro lugar, vai para Siquém. E chega lá, tem um homem chamado Amor, e seu filho Siquém, mesmo o nome do lugar. E fala que Diná, ela sai para poder ver as coisas. E aquele homem Siquém, ele vê aquela moça e acha bonita. E fala que ele pega ela e leva e deita com ela. Aleluia. Só que aquilo era abominação para o povo de Israel, para Jacó e os filhos dele. E agora ele vem pedir a Jacó a mão da filha. E a gente vê aqui, queridos, que é um homem que às vezes é a nossa situação de muitas pessoas. Às vezes começa errado para depois querer fazer o certo. A gente sabe que não é que é errado, mas a gente permanece errado e depois vai consultar Deus. Quando na verdade devia fazer primeiro certo, consultar Deus, buscar Ele, fazer as coisas certas, para depois ir buscar Ele se é de verdade. Você entende? A gente sabe o que é o certo, não, a gente não busca primeiramente se colocar na posição para depois fazer as coisas para Deus. Aqui é um exemplo. Ele não procurou primeiramente pedir Diná a Jacó para ser esposa dele, mas ele preferiu primeiro fazer o errado para depois se pedir. Ele falou: olha, deixa, eu estou namorado, estou apaixonado pela sua filha. Se você der a sua filha a mim, as mãos dela a mim, você vai ficar nessa terra, você vai poder comprar, poder vender, vai ter parte para todo o seu gado. E os irmãos falam: olha, a gente vai com uma condição, mas eles não aceitaram aquilo na sua mente, estava tramando. Se todos os homens aqui dessa terra, todos machos, se tornarem adultos, se castrarem, aí a gente vai dar a nossa irmã para você, e a gente vai ficar nessa terra, e aquilo soou bem aos olhos do povo, e vai anunciar na cidade: olha, esses homens aqui vão fazer parte da gente, com essa condição, isso, o povo aceitou. Só que entenda que naquele tempo não tinha anestesia. Hoje você vai aí no posto, qualquer coisa, cirurgia, e parece que o que mata a pessoa não é o corte, é a dor. Porque na anestesia abre a pessoa todinha, costura. Agora faz anestesia e essa pessoa não morre. E aí está acontecendo, tinha anestesia naquele tempo, e fala que ao terceiro dia, quando a dor estava insuportável, que o povo não aguentava, Simeão e Levi se aproveitaram da situação e foram lá com a espada e mataram todos eles, sem consentimento de Jacó. Mataram todos os homens, todos os machos, levaram o despojo da cidade. E quando Jacó soube daquilo, ele se lamentou e falou: agora a gente vai ser perseguido nessa terra, porque vocês fizeram uma coisa dessa. Perderam o direito da primogenitura do Cristo vindo na linhagem deles. Mas havia o quarto, Judá. E é sobre esse que Jacó falou: aleluia, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés. Aleluia, o cetro que quem usava, o cetro era homens que tinham autoridade. Se a gente for ver reis que tinham um cetro de justiça, tipo um cajado, às vezes de ouro. E a gente vai ver lá em Esther que quando Esther quer entrar na presença do rei, ele tem que mostrar o cetro para ela. Ou seja, estou te dando autoridade para você vir. Se uma pessoa entrasse na presença do rei sem o cetro ser apontado, ela morria. Mas o cetro era de justiça. O cetro foi apontado, quer dizer que cetro é autoridade. Está falando: olha, Judá, o cetro é autoridade, legislador, autoridade. Ele vai vir da sua linhagem. É por isso que nós vamos aqui. Ele é o leão da tribo de Judá, porque ele veio da linhagem de Judá, queridos. Muitas pessoas, os primeiros tinham direito, mas por seus atos perderam o privilégio de ter a essência de Cristo na linhagem deles. Aleluia! Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, é fiel. Quantos direitos Deus Ele tem nos dado, das bênçãos, as coisas vindo na nossa linhagem. Só que por atitude que tomamos, por coisas que fazemos, perdemos coisas grandiosas da parte do Senhor. E às vezes a bênção que era para nós acaba indo para outra pessoa. É verdade. Aleluia! É desse jeito. Rúben, Levi, Simeão, todos eles perderam o direito da primogenitude. Estou falando aqui que o direito não era a riqueza do seu pai, porque Jacó era homem rico. Não era os bens dos animais, porque eram muitos. Está falando aqui da linhagem real. E a gente vê aí, queridos, que desde lá para cá, quando eu falo cetro, era usado por homens de alto governo, a exemplo dos reis. E de lá para cá, até hoje tem rei ainda onde? Na Inglaterra.
Muitos reis usaram o cetro, usaram da autoridade que eles tinham. Aleluia. Muitas autoridades foi Deus que deu para eles, e muitos eles usavam da forma que eles queriam. Muitas pessoas têm aí ainda o rei da música. Muitos se constituem como o rei do futebol. Muitos se constituem como o rei da Inglaterra, a rainha. Mas a palavra fala que há o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E Ele é Jesus Cristo, o legislador de Israel, do seu povo. E a gente sabe que Ele veio a essa terra e Ele não usava o cetro, mas Ele estava na condição de cetro. Por quê? Porque para ir na presença do rei tinha que ser com a autoridade de Jesus, e tem que ser até hoje. Assim como para entrar na presença de um rei, daqueles homens antigos, o cetro tinha que estar apontado, dando legalidade para ele ir para a presença do rei. Assim é Jesus Cristo. Para ir até Deus tem que ir por Ele. Para ir até Deus tem que entrar pela porta. Ele fala em João 10: eu sou a porta, quem passar por mim entrará. Aleluia. E achará pastagem. Entrará e sairá. Por que entra e sai? Porque tem gente que converte e desconverte. Porque tem gente que aceita e desaceita. Porque a porta está aberta. Porque a porta aberta você entra e você sai. Mas a Bíblia diz que a porta um dia ela vai se fechar. Se fechou na arca, Noé. A porta estava aberta, as pessoas não quisem entrar. Quando o anjo trancou a porta, eu imagino com as águas subindo, o povo correu para lá, mas a porta estava fechada. A gente vê no livro de Mateus 25 a respeito das 10 virgens. A escrita estava preparada, entrou para as bodas. E quando nessa vez já tarde, ela fala: abre-nos a porta, Senhor. Ele abre a porta e fala: eu não vos conheço. E a porta é fechada sobre o rosto delas. A porta ainda está aberta. Nós temos a oportunidade, o cetro que nos dá a oportunidade, a legalidade de ir até a presença de Deus, ainda está apontada para mim e para você. Mas um dia que esse cetro não estiver mais apontado, que o Senhor Ele recolher a sua igreja, o cetro não vai estar apontado. E quando o cetro estava apontado e a pessoa queria entrar na presença, morria. Muitas pessoas já vão estar mortas antes de descer a sepultura, mortas espiritual. Aleluia. Porque nós temos um privilégio tão grande. A essência de Cristo, aliás, veio de Judá. Aleluia. E nós mesmos, não tendo a linhagem de Judá, temos a essência de Cristo. Temos o Espírito Consolador. Temos a marca dele. Você entende? Aleluia. Agora Rubem perdeu, Levi e Simeão perdeu, a gente ganhou. A gente não faz parte da linhagem de Israel. A gente não faz parte da tribo de Judá. Mas a gente faz parte do povo de Deus. Aleluia. Embora não vier da linhagem de Judá, nós temos a essência. Nós temos o Espírito de Deus. Nós temos a graça dele, a misericórdia dele sobre a nossa vida. Aleluia. Você é mais que abençoado. Busca o Senhor enquanto se pode achar. É como fala, a gente não é santo, mas a gente tem que buscar a santidade. Nós não somos perfeitos, mas temos que buscar cada dia mais a perfeição. Não é que a gente vai ser, mas é ser melhor do que a gente é ontem, melhor do que a gente é agora, e se esforçar mais na presença do Senhor, porque Ele é o nosso legislador. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.